Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu sou Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele, Pablo Faria. Fala aí, galera. É isso aí, pessoal. Bom, nesse nosso 14º episódio, nós vamos aqui abordar um tema bastante triste, assim eu digo, para o futebol brasileiro, de certa forma, pela história que esse time tem, esse time importante do nosso futebol, do futebol nacional, e um assunto assim, bastante complexo também, que nós vamos tentar analisar aqui, não digo assim por completo, mas mesmo que brevemente, analisar aqui alguns fatores que levaram ao rebaixamento do Botafogo. Nós vamos debater os motivos principais que levaram o Botafogo ao seu terceiro rebaixamento. Além também, nesse episódio, nós vamos também analisar um pouquinho a partida do Palmeiras, a péssima partida que o Palmeiras fez na semifinal do Mundial de Clubes, acarretando na sua eliminação. Bom, Pablo, entrando aqui no assunto Botafogo, já começa aqui on fire. Gostou do trocadilho, né? Essa foi boa, cara. Meu Deus do céu. Bom, eu já coloco aqui a primeira pergunta aqui na mesa para a gente poder debater. Já era esperado esse rebaixamento do Botafogo, Pablo? Acho que sim, né, cara? Cara, já estava desenhado aí há uns anos já. Já estava desenhado há uns anos. Naquele ano ali, se eu não me engano, foi em 2019 mesmo, que o Barroca até estava fazendo um trabalho bom até no Botafogo, que ele foi demitido, fez uns jogos bons ali contra o Flamengo e tal. Eles pegaram o Valentim no finalzinho ali para fugir da zona de rebaixamento ali. Já estava desenhado já uma situação dessa. Em 2020 só foi o reflexo de tudo aí que essa diretoria maravilhosa aí do Botafogo vem fazendo com o clube, né? Afogando o Botafogo em dívidas cada vez maiores, assim, detonando o Botafogo, assim, uma lama absurda, até pior que a do Cruzeiro. E eu acho que era esperado sim, no decorrer dos anos a dívida do Botafogo só foi aumentando, fruto desses péssimos dirigentes, desses cartolas, que é o que eu gosto de dizer, porque pra mim esses caras dizem que amam um clube e tal, mas o poder pra eles é acima de tudo, até mesmo acima da instituição. E até aproveitando aqui, entrando em outra pergunta, uma pergunta tá ligada a outra, é claro, o que levou o Botafogo a ser rebaixado, já coloco aqui pra gente poder debater também. Eu acredito que 3 fatores principais: a diretoria, a dívida gerada por essa diretoria, por essa má administração, e o amadorismo dos dirigentes. Para mim, são esses 3 fatores principais que acarretaram na queda do Botafogo. Foi praticamente igual ao Cruzeiro, só que o Cruzeiro teve esquema de corrupção e tal. Não que o Botafogo não tenha, porque a gente não sabe, mas que um fato que não se pode negar é que a dívida do Botafogo é a maior dívida do futebol brasileiro, Pablo. R$1 bilhão. E aí, quem paga essa conta, cara? Aparentemente ninguém. Aparentemente ninguém, né? É tão absurdo que, assim, nem o Flamengo, cara, num dos melhores anos de clube que o Flamengo existe, que foi ano passado, o Flamengo não conseguiu arrecadar 1 bilhão, cara. Como é que um time tem uma dívida de 1 bilhão? O Flamengo nem chegou a isso. O Flamengo chegou a 900 e poucos milhões lá, mas nem arrecadou 1 bilhão. Então, assim, chegar a 1 bilhão é deixar o clube muito a Deus dará, tá ligado? Muito às traças, porque é complicado, cara. É um time com vários patrimônios, com várias coisas para ser tocada, tá ligado? Independente de ter uma torcida menor ou não, o Botafogo pode ter vários ativos aí que podiam ajudar o clube, mas que é muito mal gerido, cara. A gente tava falando isso porque, assim, o Botafogo tem uma dívida de 1 bilhão. E a gente tenta pegar na memória, a gente até falou isso off aqui, tenta pegar na memória aí o último time competitivo mesmo do Botafogo, cara. Foi o Düsseldorf. Antes desse Düsseldorf, foi aquele ali com o Lúcio Flávio. E assim, não ganharam nada. Ganharam o quê? Carioca. Não ganharam nada, cara. Não ganharam nada expressivo. Eles montaram um time, pagaram um salário alto pros caras, e os caras não ganharam nada, não teve retorno. E ainda assim, tá com uma dívida de 1 bilhão e, assim, não teve retorno. Eu não tô dizendo que o time deve gastar igual o Atlético Mineiro tá gastando, igual o Cruzeiro fez aí, o Corinthians também fez no começo desse ano, que estava na Libertadores, provavelmente vai fazer ano que vem também, São Paulo
fez isso também de ficar gastando mais do que tem para tentar trazer título. Eu não tô falando isso. O que eu quero dizer é o seguinte, além dos caras terem uma dívida de 1 bilhão, a gente não viu isso refletido no clube, tá ligado? Ou seja, os caras fizeram uma dívida e isso não foi refletido nem um pouco no clube. Foi em alguns jogadores em alguns momentos, mas assim, juntando tudo, não teve. Você pega a dívida do Botafogo, é dívida trabalhista, dívida com os jogadores, tem o estado de Engenhão para gerir. Enfim, cara, é um desastre, assim, por completo. Toda essa diretoria do Botafogo, esses cartolas, passa ano, entra ano, passa eleição, entra eleição, renova presidente, continua a mesma bosta, tudo farinha do mesmo saco. Né? Exatamente. Entra dirigente, sai dirigente, continua tudo igual, porque esses dirigentes também, entrei nesse fator aqui de amadorismo, nesse tópico de amadorismo, que aumentou a dívida e tal, grande parte disso foi por conta dessas contratações loucas aí também, que agravaram mais ainda essa situação em relação ao caixa do Botafogo, a essa dívida enorme. Contratação do Sidorf, agora o pessoal acha que o torcedor que coloca a mão na consciência e para pensar um pouquinho, tem quase certeza que a contratação do Sidorf também, com certeza ajudou o rebaixamento do Botafogo, essa agravação da dívida, aí essa falta de investimento, sem dinheiro para contratar ninguém e tal, e muitas coisas também não dando certo. Você falou de alguns ativos aí, muitos projetos também não dando certo no Botafogo. Por exemplo, a tentativa de criação do Botafogo SA, transformar no Botafogo Isso daí foi uma tentativa desesperada de tentar não declarar a falência do clube, né? Exatamente. Essa tentativa de não declarar a falência do clube, tentar fazer nos moldes europeus, ou até mesmo igual fez agora o Bragantino, só que é completamente diferente que fizeram com o Red Bull Bragantino, entendeu? Porque se eu não me engano, são os irmãos Moreira Salles, né? Cara, os caras não são burro, mano. Tu acha que os caras... Assim, teve o projeto de 2019, os caras estavam vendo assim, pô, talvez valha a pena. Aí teve a pandemia. O que tu acha que o investidor vai fazer na pandemia? Vai investir num projeto arriscado desses? Difícil. É lógico que não, cara. Muito difícil. É lógico que não. É muito difícil, o Botafogo não passa nem credibilidade para os seus investidores, até mesmo para quem... Os caras não pensaram nem como torcedor, porque como torcedor eles com certeza iriam investir, os irmãos Moreira Salles aí nesse projeto do Botafogo SA. Mas os caras pensaram como investidores, que não valia a pena investir a sua grana, entendeu? E você vê como... Desculpa, fala completo. Pode falar. Não, e você vê como o clube é mais gerido, tipo... O cara que, eu não lembro agora o nome dele, mas é o cara que fez esse projeto do SA pro Botafogo, ele conseguiu arrecadar de investidores, se eu não me engano, uma grana, tá ligado? Sim. Aí o presidente do Botafogo pegou essa grana, que seria a grana que era para iniciar esse projeto SA do Botafogo, e no começo desse ano ele pegou essa grana e, quer saber, vamos gastar em jogador, tá ligado? Aí gastou no Honda, comprou o Calu, tentou o Tio Rê, e não deu certo, né, amigo? A gente tá vendo aí agora o resultado disso daí, né? Ou seja, o cara faz isso, tira o dinheiro que era para ajudar o Botafogo a solucionar o problema de falência, um projeto assim importante que poderia render frutos ao time, ajudar o Botafogo. Aí o cara vai e faz mais besteira ainda, contratando, se endividando mais, contratando jogadores que não iam ter retorno para o Botafogo, porque nós sabemos que, pelo amor de Deus, né, que retorno que o Honda ia dar para o Botafogo, que o Calu ia dar para o Botafogo. O Honda foi, eu acho que assim, uma das piores, quiçá uma das piores contratações da história do futebol brasileiro, assim, com o jogador estrangeiro. Pelo amor de Deus, ele viu que o barco a água já estava batendo no queixo, se mandou, entendeu? Porque o cara não ia ficar, o Honda também ficou com raiva, assim, daquela situação lá, não digo assim com raiva, mas ficou meio assim achando estranho aquela situação lá do técnico, aquele técnico argentino, que o Botafogo contratou e depois, assim, o cara não chegou nem a assumir, foi o filho dele que tinha assumido 3 jogos, e o último jogo ele tomou goleada do Atlético Mineiro e foi demitido. Aí o Honda até postou uma mensagem lá no Twitter reclamando de terem demitido o treinador. Então, realmente como temos também, o Honda tem mais que se ferrar mesmo, porque, por exemplo, se você aceita um convite do Botafogo e vem pra cá com tiro no escuro, tipo, vamos ver o que dá, irmão, ano de pandemia,
Tipo assim, acho que no começo do ano ainda não tava. Não lembro agora. Porque acho que já tava começando essa parada de pandemia já, porque o campeonato carioca, se não me engano, começou lá pra março, talvez. Então, tipo assim, o cara vem pra cá no ano de pandemia, não procura saber a situação do clube, aceita o convite, aí vem. Assim, eu nem acho que o Botafogo fez errado, porque, dada a situação do Botafogo, qualquer marketing é positivo. Então, Não, assim, eu acho que o Botafogo até contratou o Honda mais por uma jogada de marketing. Esperaria alguma coisa, um retorno técnico ali, não muito, porque o Honda você não podia esperar nada, entendeu? Já estava para final de carreira. Mas, assim, mais para um marketing e tal, vender camisa, e gerar campanhas publicitárias para gerar retorno financeiro. sim, não. E não deu certo, né, cara? Porque foi mal planejado. Foi muito mal planejado. Demais. E assim, o Botafogo hoje em dia não é vitrine para atrair jogador nenhum que queira voltar pro Brasil e jogar no Botafogo. Porque é complicado, cara. A situação do Botafogo é bastante complicada. E é triste, porque assim, como eu falei contigo, eu sou flamenguista, mas aqui em casa, tipo, meu pai é botafoguense. E nós dois aqui em casa, a gente sempre foi o que as pessoas que acompanhavam mais futebol. Então, assim, sempre teve essa rivalidade. Lembra aquela rivalidade ali do Campeonato Carioca, do Tricampeonato Carioca em cima do Botafogo ali? Então, foi uma coisa legal, assim, de se ter, de se assistir, de poder provocar e tal. Foi uma coisa legal de se viver isso. E o Botafogo, pra mim, tipo assim, apesar de ser um rival, sempre foi um time do Rio que eu via como, sei lá, um time charmoso, assim, igual eu falei pra tu, tipo um Santos de São Paulo. Sim. Só que, sei lá, cara, os caras perderam a mão. Os caras perderam a mão literalmente, cara. E o que eu mais fico, assim, triste, eu abri o nosso episódio também falando que é de certa forma, triste, um momento triste para o futebol brasileiro, do rebaixamento de um clube como o Botafogo, por conta da história. Eu sou vascaíno também, eu já falei aqui antes no nosso 433 Footcast, até mesmo pelo fato da história que o Botafogo tem. Eu sou rival, mas eu reconheço a história que o Botafogo tem no futebol brasileiro. Pô, no Botafogo surgiram, assim, jogaram Garrincha, Zagallo, Gerson, que depois foi para a seleção brasileira, assim, jogou no São Paulo, também jogou no Fluminense, foi campeão lá em 1970 da Copa do Mundo junto com o Pelé. Pô, Quarentinha, Didi, Nilton Santos. Olha esse panteão, assim, de lendas, de deuses da história do futebol brasileiro que passaram pelo Botafogo. Só aí a gente já fala um dos maiores, o Garrincha. Então parece que esses caras, esses dirigentes, esses cartolas assumem o clube e não tá nem aí pra história. Esqueceu de um, cara. Ah, o Túlio Maravilha, Louco Abreu, é isso? Sassá Lotelli. Sassá Lotelli. Mas é aquilo, parece que os caras não honram a história que o Botafogo tem, então é deprimente ver o Botafogo nessa situação, é uma situação muito triste, assim, um dos maiores, assim, clubes com a história, os maiores clubes de futebol brasileiro, com uma rica história, uma grande história, tá desse jeito aí, com a maior dívida do futebol brasileiro, como nós já falamos, rebaixado, jogado às traças. Botafogo é deprimente, entendeu? Mesmo antes da pandemia. Agora não, porque ninguém está frequentando o estádio. Mas mesmo antes da pandemia, a torcida não ia ver os jogos do Botafogo, não frequentava os jogos do Botafogo e consequentemente, não ajudava a arrecadar receita para poder diminuir, mesmo que minimamente possível, essa dívida. É muito complicado. E dito isso, em 2018, que foi o ano que o Flamengo não pôde jogar no Maracanã, que teve que ficar arranjando estádios fora do Rio para poder mandar os jogos, o Flamengo tentou fazer uma parceria com o Botafogo para poder mandar os jogos de dia, e os caras não aceitaram por pura rivalidade. Querendo ou não, é uma renda, tá ligado? É uma coisa que o Botafogo ia tirar ali para pelo menos ali manter o Engenhão e ter um pouco dessa dívida sanada, né? Então, é triste, é complicado a situação do Botafogo. Digamos que os dirigentes deles são muito orgulhosos, assim. Na atual situação do Botafogo não deveria ser tanto. Devia pensar mais no clube e nos torcedores do que qualquer outra coisa. Cara, pra ter uma ideia, os caras estão processando o Arão, cara, até hoje, por ter ido pro... se apegar a coisas assim que não são muito importantes nesse momento.
Tipo assim, e mesmo se ganha, né? Nem o dinheiro vai fazer diferença. Eles estão, se não me engano, processando o Arão em 6 milhões de reais. Isso daí paga o quê? Um mês de salário da. Um mês, né? Um mês de salário de todo o comitê do Botafogo, comitê técnico, esse negócio todo que eles têm que pagar. Tipo, é uma coisa que nem vai fazer tanta diferença assim para eles. Eles deveriam estar preocupados com coisas mais importantes, assim, com a gestão do clube, como é que vai ser da agora em diante, contratar alguém para fazer as contas e fazer acordos de pagamento para poder pagar, ver gente competente para poder gerir meios de renda para o Botafogo, porque vai precisar muito na Série B, porque a cota de televisão do Cruzeiro, que eu diga, não é mais a mesma de quem caía da Série B, da Série A para a Série B. E fora ter que montar um time competitivo na Série B de gente que queira jogar lá. Porque, assim, eu não sei como é que é a base do Botafogo, mas pelo que eu lembre, sei lá, a última revelação do Botafogo da base foi quem? Foi o Vitinho? Foi o Vitinho. Que eu lembre. Agora talvez esse Babi Teve agora recentemente, você falou o Babi também. Você conta nos dedos, cara. É complicado, cara. É complicado. Vai ter que usar a base mais do que nunca no que vem. E time jovem a gente sabe como é que é, né? Assim, vai perder bastante. E o Botafogo no caso, nessa temporada agora, né? Nessa temporada agora. Que vai começar agora. Tipo, o time jovem a gente sabe como é que é. Um time que perde bastante, não tem muita consistência. E o Botafogo vai precisar de consistência. Nem que seja ele pra subir em quarto, irmão. Porque vai ser complicado. E, sei lá, né? Tentar alguma coisa aí na Copa do Brasil pra ganhar dinheiro, tá ligado? Igual o América Mineiro conseguiu aí, sei lá, pra ganhar um dinheirinho aí. O América Mineiro faturou uns 17 milhões de reais. Já é uma coisa ótima pro Botafogo. Exatamente. Bom, entrando aqui em outro assunto, mas que também é outro assunto no quesito Botafogo, é claro, né? No assunto Botafogo ainda. Isso também faz parte, esse tópico aqui também faz parte de tudo isso, de todos esses fatores que nós aqui estamos discutindo que levaram ao rebaixamento do Botafogo. As tantas trocas de técnicos não só piorou essa situação do Botafogo e culminou no rebaixamento, Pablo. Esses fiascos aí que a gente viu, contratou treinador estrangeiro, 3 jogos depois demitiu, aí trouxe o Barroca de volta, demitiu o Barroca, aí teve técnico interino no início do ano, aí teve o Paulo Tuori, ele começou o ano no Botafogo, a temporada no Botafogo de 2020, foi o técnico que ficou mais tempo, com 8 meses de trabalho, aí depois começou a moer um monte de treinador, que culminou agora na demissão do Barroca. Então é um dos fatores também que só piorou a situação do Botafogo, né? Eu já falei isso, que pra mim essa situação toda de técnico aí começou em 2019, desculpa, quando eles efetivaram o Barroca de interino para técnico. O Barroca vinha fazendo um bom trabalho, tipo, tinha uma proposta de jogo, o time jogava para frente, o time tinha bola, o time criava jogada, fazia gols. Só que o Botafogo estava vencendo e depois começou a cair, que é normal, porque o time do Botafogo era ruim. Então era normal. Naquele 2019 ali, o Botafogo talvez ali, se o Barroca tivesse dando continuidade no trabalho, aí provavelmente ia estabilizar ali essa questão de resultados, o Botafogo ali terminaria ali na zona neutra, talvez ali tentando uma vaga na Sul-Americana, dependendo de quem foi classificado para o que ali. E, sei lá, ia terminar tranquilo e tal, classificado para a Sul-Americana, tentar um dinheirinho, sei lá, no ano seguinte. Mas não, eles não tiveram paciência com o Barroca, demitiram o Barroca em 2019. Eles pegaram o Valentim para livrar o Botafogo do rebaixamento. Ele livrou o Botafogo do rebaixamento. Ele começou 2020 mal, mas muito mal no Botafogo. Aí assumiu o Paulo Tuori. Enfim, cara, é uma sucessão de erros que chega a ser absurda, porque não teve planejamento nenhum. Um time cheio de dívida. As contratações aí culminam com isso também. Foram contratações completamente absurdas, completamente erradas, que você não faz em um time como o Botafogo. Um time que nem o Botafogo devia estar tentando jogadores baratos para sanar dívidas e tentar se manter competitivo, para se manter na Série A pelo menos. E não foi isso que a gente viu, né? Então, tipo assim, é uma coisa difícil, porque
conforme você vai mudando de treinador, cada treinador tem treino diferente, cada treinador tem uma mentalidade diferente, cada treinador tem um jeito diferente, e os jogadores absorvem de um jeito diferente tudo que o treinador tem que passar. Então, se passaram por lá, sei lá, uns 5 treinadores, são 5 absorções diferentes por parte de jogadores, são 5 professores diferentes, são 5 maneiras de jogar diferentes, apesar de algumas ali serem bastante parecidas em questão de ser bem de retranca, né? Mas, enfim, são treinos diferentes, jeito de lidar diferente, e que isso, como não tem uma continuidade, dá no que deu, e o Botafogo tá aí para... O Botafogo cumpriu a cartilha à risca do que o Cruzeiro fez. Exatamente, o Cruzeiro ele cumpriu a risca a cartilha igual do Cruzeiro. Rombo nos cofres, de maior dívida do Brasil, amadorismo dos dirigentes, contratação errada de jogadores, mau planejamento, troca de técnicos. O Cruzeiro também no ano passado, quando caiu, foi uma moeda, moeda é ótimo. Foi um time assim que moía técnicos assim um atrás do outro. O Cruzeiro, quando caiu, foram mais de 7 técnicos que passaram pelo Cruzeiro até o Cruzeiro cair. Então, o Botafogo seguiu essa cartilha à risca, como você falou. Começou lá com o Autuori, terminou com o Barroca, o retorno do Barroca, e também que foi demitido. Assim, nesse pouco tempo não conseguiu salvar. Mas essas tantas trocas de técnicos também pioraram a situação, porque tudo bem que o Paulo Autuori não ia ficar, foi o técnico que mais ficou 8 meses no cargo. Continuava com o Barroca, terminava o campeonato antes do Paulo Autuori. Se eu não me engano, o Paulo Autuori nem foi demitido, né? Foi ele que pediu pra sair, não foi? Assim? Ele que pediu pra sair. Aí ele foi pro Atlético Paranaense lá, num projeto de ser manager e tal, e tá lá até hoje. Mas assim, ele que pediu pra sair, por causa que assim, é difícil, Pablo. O cara chega lá, vê que essa situação toda do Botafogo é cobrado por resultados, sendo que não tem time, não tem como contratar. Você pede jogadores, mas assim, não tem como pedir, porque não tem como contratar. Vê a questão de salários atrasados. Essa temporada foi muito difícil. Você falou isso de resultados. Para mim, isso é um grande problema do futebol brasileiro, porque, por exemplo, aqui, como a gente tem estadual, a gente tem muita rivalidade. É muita rivalidade. Por exemplo, o Flamengo é rival de todos os times do Rio. Então, consequentemente, todos os torcedores do Rio querem que seus times sejam melhor que o Flamengo de algum jeito. E em São Paulo a mesma coisa. Todo mundo ali é rival e tal, e nos outros estados também. Então, isso vai quando chega no brasileiro, os times acham que, assim, nosso time é ruim, mas, sei lá, mano, se der uma ajeitadinha assim, a gente tem que competir por alguma coisa. Como se o Campeonato Carioca fosse parâmetro pra alguma coisa, né? Cara, tipo assim, vai com essa mentalidade de, a gente pode conseguir alguma coisa. E não, cara. E não. Eu acho que a única vez que eu vi um clube, uma diretoria chegar e falar assim, gente, é o seguinte, a gente tá reformulando tudo, a gente vai passar por dificuldade aí, e depois a gente vai colher os frutos disso, foi a diretoria do Flamengo, em 2013, quando o Bandeira de Melo assumiu, essa diretoria do Grêmio também, e um pouco essa do Palmeiras, quando o cara assumiu e botou dinheiro dele próprio lá, que foi o Paulo Nobre. Então, assim, foram esses 3 assim que eu vi, e talvez a do Internacional também, quando caiu ali pra Série B, que fez uma reformulaçãozinha assim. Mas de resto, cara, tipo, eu não vejo ninguém fazendo isso, cara, porque todo mundo acha que o resultado vai ser agora. Não é assim, é tudo um planejamento. O Brasil, sem querer te cortar, o Brasil é o país do imediatismo, cara. O futebol brasileiro principalmente. Cara, todo esporte é cíclico, tirando na Argentina e na Argentina não, tirando na Alemanha e na França. Todo campeonato é cíclico. Então, tipo assim, não vai ter um time que vai ganhar, sei lá, 50 vezes em seguida, tá ligado? Numa competição onde o campeonato é competitivo, vai ter variações. Então, por exemplo, o Flamengo, apesar de ser favorito, a gente cobra ele por ser favorito. Mas você não pode cobrar o Flamengo de não ter ganhado. Tipo, não ganhou, tá ligado? Cobra o Flamengo de favorito porque pelo time que ele tem, os melhores elencos. Exatamente. Mas, por exemplo, em questão de título, o Flamengo ganhou, ano passado ganhou tudo ano passado. Então, em questão de título, você não pode cobrar o Flamengo, mas você pode cobrar o Flamengo do futebol, pode cobrar o Flamengo de ter chegado na final, pode cobrar isso tudo. Agora, mano, vai cobrar do Botafogo ser campeão, irmão? Não tem como. Não tem como. O time primeiro tem que se reformular.
Talvez ele ganhe um Carioca, talvez ganhe, talvez ele ganhe uma Copa do Brasil, igual, sei lá, no processo que o América Mineiro fez. Ainda assim, o América Mineiro é um time bem reformuladinho ali, é um time bem consistente, que tem as dívidas bem coesas. Então, tipo, cara, é uma coisa que os dirigentes têm que pensar, que não entra na minha cabeça. Por exemplo, eu sou dirigente, eu torço pro clube. Pra que eu vou querer agravar a dívida do clube para tentar um título agora, ou para pegar certo jogador, ou então para fazer um trambique aqui, um trambique lá com o empresário, vai fazer alguma coisa com o empresário, igual o Corinthians tem aí, contrata uma porrada de jogador que ninguém ouve aí, empresta para um monte de gente por causa do enrolo com o empresário. Tipo, pra que eu, torcedor do clube, vou fazer isso, cara? Pra que eu vou meter politicagem nisso? Sendo que é muito simples. Eu entro no Botafogo, eu tento sanar as contas, reestruturar o clube. Se o clube não for vitorioso comigo, pelo menos eu já deixei ali tudo acentuadinho para quem vir depois, talvez alguém da minha própria chapa, continuar o projeto. Mas não, cara, é tudo agora, como tu falou, imediatismo, aí é complicado. Né? É complicado demais essa situação. E, como eu falei, essa situação de tantas trocas de técnicos só colaborou mais ainda para piorar e agravar ainda mais a situação do Botafogo, culminando no rebaixamento. Um dos tantos fatores que nós estamos discutindo aqui. Bom, Pablo, e o que fazer agora, cara? É contratar jogadores, que vai ser difícil alguém querer vir para o Botafogo, principalmente o Botafogo não é vitrine para ninguém, desde a fase que está. O Botafogo tem que reformular elenco. O que o Botafogo tem que fazer para tentar, no mínimo, subir para a próxima temporada, na temporada que vem, para a Série A? Cara, primeiramente, vai ter que olhar com bastante carinho para a base. A gente sabe que o Botafogo não tem esse histórico aí. Como a gente já falou aqui, eu acho que o último jogador que eu lembro, assim, que eles revelaram mesmo foi o Vitinho, e agora talvez o Babi, que eu não sei se ele é cria do Botafogo mesmo. Mas é assim, olhar com bastante carinho para a base, dar bastante suporte para esses jogadores, mesclar eles com jogadores um pouco mais experientes, montar um elenco coeso assim para jogar a Série B e que seja pelo menos competitivo ali para alcançar o quarto lugar ali para poder subir. Porque a gente viu, cara, o Cuiabá, por exemplo, tá com um projeto aí bastante interessante de ser um clube igual o Bragantino, por exemplo. Exatamente. Então é uma coisa bem ambiciosa. Agora a gente vê se algum outro time que cair aí tiver essa ambição na Série B. Aí ferra muito pro Botafogo, pro Cruzeiro, para tentar subir ali, porque são times que não arrecadam tanto, mas não tem tanta dívida assim. É um time que tem as dívidas fechadinhas ali, cara. Não, além disso, eles contratam alguns jogadores ali, aqui ou colar, contratam jogador na Série A, até na própria Série B mesmo, e montam times competitivos também. Sim, tipo... Cara, é porque assim, dirigente de time pequeno, ele sabe que o time dele, assim, provavelmente, não vai ganhar um Campeonato Brasileiro e que o time dele não vai competir pelo Campeonato Brasileiro. Mas ele sabe que, por exemplo, se eu conseguir uma vaga ali onde eu ganho uma granazinha, ou então conseguir avançar fases na Copa do Brasil, eu posso reestruturar o time e posso montar um time competitivo e pensar nisso no futuro. Eu já acho que o time dirigente assim, consciente de time pequeno pensa desse jeito. Se os dirigentes de time grande fossem espertos e inteligentes, se eu pensar desse jeito, eu vou estar 1000 anos à frente do time pequeno, porque eu vou ter mais receita, eu tenho mais estrutura, eu tenho mais tudo do que os caras. Não adianta que eles não pensam assim. Não, sim, exatamente. Eu tô falando que eles pensam de um jeito burro, tá ligado? Eles pensam como se fosse um grande jogo do bicho, como se eles fossem mafiosos, assim. É aquilo que eu falei, eles colocam o poder acima de tudo. O poder que eles têm impera. Coloca o poder acima da instituição, até mesmo que eles dizem, né? Do clube que eles torcem. Mas, enfim, o que eu acho que o Botafogo tem que fazer é, como você falou também, tentar aproveitar a base, tentar manter alguns jogadores aí que não é de se jogar fora. O Matheus Babi tem que tentar manter, entendeu? Ver se consegue manter o Gatito, que eu acho muito difícil o Gatito continuar no Botafogo. O Babi eles vender para fazer dinheiro para, sei lá, quitar dívida, pagar salário, enfim. O Gatito vai meter o pé, ele já pediu para meter o pé, mas pelo menos eles têm o Cavalieri, né?
Pelo menos, mas eu imaginava que o Gatito não fosse ficar por conta de toda essa situação do Botafogo, e até para ele almeja assim, coisas grandes, não vai ser uma vitrine assim, ficar no Botafogo na Série B, vai provavelmente para outro clube. Então o Botafogo tem que tentar assim, fazer uma limpa, mandar embora todo mundo assim, Calu, Honda já foi, Calu, jogadores assim que não serviram nessa temporada, assim, fazer uma limpa geral, mais ou menos o que o Cruzeiro fez. Não, eles estão tentando fazer um acordo amigável com o Calu, mano. Cara, imagina quanto o Calu não deve ganhar no Botafogo, né, cara? Meu Deus, não, é aquilo, Pablo. É coisa de dirigente que não dá pra entender, cara. Que dá raiva. Tem que renovar com aquele Pedro Raul, né? Que é o melhor jogador Pedro dele. Raul atacante, mas provavelmente eu acho que vai sair. Então é difícil, é até difícil da gente prever o que vai acontecer, porque as diretorias, a diretoria que entra, que sai, são tão ruins, cara, que não dá para prever o que possa acontecer, se os caras vão investir na base, o que vai acontecer, se vai continuar com o Calu pagando esse salário, tentar fazer acordo, vai fazer um rombo maior ainda no cofre do Botafogo, agravando a dívida. Então, na minha concepção é isso. Botafogo, se for contratar alguém, contrata na Série B ou na Série C mesmo, porque vai ser difícil contratar algum nome importante aí, ou só algum jogador que estiver em fim de carreira, ou investe mais na base e contrata assim, peças pontuais. E em questão de treinador, ou investe algum treinador da base, ou então contrata algum técnico da Série B, porque o Botafogo agora tem que olhar nesse patamar aí. Botafogo assim, eu tentaria algum técnico promissor aí. Por exemplo, o Cruzeiro, o Filipão saiu, depois desse projeto lá que ele manteve o Cruzeiro na Série B, o Cruzeiro contratou o Felipe Conceição, que estava lá na Série B fazendo um bom trabalho, e contratou um técnico assim para a realidade atual. Eu sei que isso pode fugir da realidade do Botafogo, mas pensando numa mentalidade de jogo, assim, que o futebol para frente tá, aproveitando que eles estão na Série B, contrata contrata não, né, pô? Tenta o Fernando Diniz, sei lá, tá ligado? Eu não sei se o Fernando Diniz vai querer assumir o Botafogo na situação. Mas assim, na Série A, quem vai querer o Fernando Diniz agora? Eu acho que ninguém, é verdade. No exato momento. Ninguém. Então, tipo assim, vamos supor que ele suba aí com o Botafogo, faça um projeto audacioso igual ele fez no Audax, olha isso. Igual ele fez no Audax. E consiga aí revitalizar esse time aí do Botafogo. Porque é um bom nome, Pablo. Eu não tinha pensado nisso, porque o Fernando... Aí vai pelo ego do cara também, né? Se o cara vai aceitar ou não pelo projeto em si, porque vai que ele, entre aspas, recupera assim, o Botafogo, consegue montar um time minimamente competitivo e consegue subir já no ano seguinte, diferentemente do Cruzeiro. Ele vai ficar assim, com um filme não tão queimado, igual ele ficou no São Paulo, né? Exatamente. O aproveitamento do São Paulo no Botafogo subia para a Série A. Com certeza, com certeza. Teve aproveitamento, se eu não me engano, de 51,4%. Então subia, com certeza subia. Até entrando nesse fator aí, de já saindo agora de contratar jogadores, reformando o elenco, igual o que o Botafogo tem que fazer, que nós já falamos aqui, investir na base, contratar peças pontuais e contratar um treinador, assim, para a realidade do Botafogo. Já entrando em outro assunto aqui, nós já estamos terminando o assunto Botafogo para poder entrar no assunto Palmeiras. Será que o Botafogo, assim como o Cruzeiro, ele vai ficar um certo tempo na Série B? Porque o Cruzeiro caiu e não conseguiu subir. E foi muito difícil do Cruzeiro subir. Será que o Botafogo vai seguir esse mesmo caminho, ficar, sei lá, 2 anos, quem dirá até 3 na Série B? Cara, o Botafogo caiu em 2001, caiu em 2014 e caiu agora em 2020. O Botafogo só ganhou a Série B em 2000, acho que é de 2014, né? Não, em 2015, que ele caiu em 2014, e só ganhou a Série B de 2015. Ele nunca tinha ganhado a Série B. E assim, os times do Botafogo que caíram, sei lá, não sei se é pior do que esse agora que tá, não sei, porque eu não lembro. Mas pelo histórico do Botafogo aí, é bem capaz do time não ganhar a Série B. E se o Cruzeiro, que é o Cruzeiro, ano passado sofreu pra caramba, também, o Cruzeiro também, tipo, tem toda aquela parada de dívida na FIFA, começou com menos não sei quantos pontos no campeonato e tal. Aí você vê, se acontecer isso com o Botafogo, de nego entrar na justiça, a FIFA mandar não sei o quê, eles estiverem com dívida na FIFA também, a FIFA já desconta a ponta, aí o Botafogo tá ferrado. Aí o Botafogo tá muito ferrado.
Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu não teria muitas esperanças de subir no que vem, não, sem sacanagem nenhuma. O Cruzeiro, que é o Cruzeiro, começou ano passado com menos 6 pontos por várias coisas aí, jogador botando o time na justiça, a FIFA botando o time na justiça, teve várias apreensões aí no clube e tal. E, cara, se acontecer isso com o Botafogo, se a parada desandar legal no Botafogo, cara, é triste, porque o Botafogo não tem as receitas que o Cruzeiro tem, mano. Exatamente. Assim, não dá pra cravar que o Botafogo vai voltar no que vem. Eu torço pra que volte, porque, pô, vai ficar 3 do Rio só. Sem contar que o Vasco ainda tá em risco de cair também, pra ficar só 2. Então, Eu me lembro. Então, tipo, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu não estaria muito otimista com o time subir no que vem, não. Mas nunca se sabe, né? É complicado. Eu acho que também assim como o Cruzeiro, o Botafogo fica no mínimo assim, uns 2 anos na Série B para poder... 1 ano, com certeza, ele vai ficar. Assim, eu tô chutando assim, uns 2 anos no mínimo. Assim, quiçá uns 3. Mas, assim, precisa, assim, no primeiro ano, assim, estruturar o time, reformular o elenco, se organizar direitinho para aí sim subir. Porque não vai, o Botafogo, o torcedor também não pode ir achando que o Botafogo vai subir fácil com esse timinho aí, porque o timinho do Botafogo é horroroso, horrível. Assim, um dos piores times que eu já vi da história do Botafogo, um dos piores mesmo. Entendeu? Eu vi um jogador ou outro. Tem 4 vitórias. 4 vitórias no Brasileiro, mano. Em 34 jogos, o Botafogo só tem 4 vitórias no campeonato. Então, os piores times que eu já vi do Botafogo. E a Série B tem muito time assim, competitivo. Um time organizadinho, com as receitas em dia, com as contas em dias. Então, vai ser muito difícil pro Botafogo subir. O Cruzeiro penou para subir e ficou lá pelo meio da tabela. Então, o Botafogo, o técnico que vier, vai ter que tirar leite de pedra, porque para tentar organizar o time assim rápido e fazer uma boa Série B, eu acho assim, o Botafogo pode até vir a fazer uma boa Série B, mas eu acho que não sobe assim de primeira. Vai ficar pelo menos uns 2 anos aí na Série B até conseguir se reformular e finalmente conseguir subir. Sei lá, acho que 2 anos é muita coisa, mas nunca se sabe. Eu acho que o Cruzeiro sobe esse ano agora. O Botafogo eu não digo que não, porque vai depender do desenrolar de tudo isso daí, né? Se vai ter multa, se vai ter jogador processando o clube, independente se eles vão conseguir pagar dívida, se vão travar os ativos do clube, enfim. Vai depender disso tudo. Agora, o Cruzeiro, eu acho que o time sobe. Acho, tá ligado? Acho. Não vou dizer que vai subir, não. Acho. Não, eu também concordo com você. Eu acho que provavelmente o Cruzeiro pode subir sim, por conta que o Cruzeiro tem um time muito melhor, mesmo caindo. Tem um time muito melhor que o do Botafogo, assim, com certas estrelas. Alguns jogadores ficaram lá, como o Fábio, Léo e tal. Tem o Manuel lá. Oi, Pablo, eu não entendi. Sobes. Rafael Sobes e tal. Pegou um treinador agora, de certa forma, para a realidade do Cruzeiro, que conhece lá os caminhos assim da Série B. E a mesma coisa que o Botafogo tem que fazer, tentar contratar algumas peças assim, pontuais, jogadores experientes, investir na base e tentar nesse primeiro ano reformular. Não subiu? Beleza, tenta no próximo ano, mas já conhecendo como é que é a Série B, o caminho para subir, já minimamente assim reformulado, minimamente organizado para tentar almejar a Série A na próxima temporada. É isso, eu acho que o Cruzeiro, para mim o Cruzeiro vai subir nessa próxima temporada agora. E é aquilo também, não adianta o Botafogo subir, vai conseguir lá subir aos trancos e barrancos e ser o famoso time ioiô, ficar subindo e caindo. Porque tem essa também, porque o Botafogo pode subir e depois cair de novo. Aí o Botafogo, pra mim, o Botafogo, assim como esses times que ficam caindo aí direto, o Botafogo está num processo de apequenamento, maior dívida, má gestão, mau gerenciamento de recursos, ficar caindo já o terceiro rebaixamento. O Botafogo está num processo de apequenamento. Se eu não me engano, dos times grandes, o Botafogo e o Vasco só não passa o Fluminense se você contar que o Fluminense caiu, né? Exatamente. Então, esses times assim que estão caindo muito, o Vasco, se cair agora, o Vasco vai cair pela 4ª vez. Se isso acontecer, eu não quero pensar nisso. Ou seja, esses times, e é verdade, esses times já grande parte da sua história ninguém vai apagar, mas
essa história recente de quedas e tal, mau gerenciamento de recursos do clube em si, os dirigentes estão destruindo esses clubes, entendeu? Estão fazendo esses clubes entrarem em processo de apequenamento, estão transformando esses clubes em clubes pequenos e até mesmo levando esses clubes podendo levar esses clubes à falência. Então, assim... E outra coisa, o Botafogo, por exemplo, a gente falou aqui que, tipo, o último título de expressão do Botafogo, sei lá, foi 1995 brasileiro, que você falou. Fica difícil você conseguir torcedor. E assim, uma hora, teu torcedor vai entrar em extinção, tá ligado? Porque não vai ter ninguém pra torcer pelo clube. Assim, é difícil isso acontecer e tal, mas vai diminuir muito a torcida. Porque... quem é mais jovem vai chegar, pô, mano, pra que eu vou torcer pra um time que não ganha, tá ligado? É lógico que tem a parada de afeição, tem bagulho, eu amo o clube, com tudo isso, lógico. Mas de primeira, assim, a gente começa a torcer pro time que chama a atenção da gente de alguma forma. E o Botafogo não tem chamado a atenção de ninguém, tipo, que time chama a atenção positivamente, que eu digo, né, no caso. Mas chamar a atenção positivamente mal do jeito que tá, na situação do jeito que tá. E nem torcida, porque tipo, o Botafogo não enche o estádio, então fica difícil até a torcida chamar a atenção pra novos torcedores do Botafogo. Então é complicado, cara, a situação do Botafogo. Verdade. Essa situação do Botafogo é muito complicada. Nós tentamos aqui, nós já finalizamos aqui o assunto do Botafogo para entrar no assunto do Palmeiras. Então é uma situação muito difícil essa situação do Botafogo. Agora é torcer para que o Botafogo consiga se reformular, se reestruturar, mirando nas coisas certas mirando nas coisas certas a serem feitas, investindo na base e tal, tentando reformular o mínimo possível para voltar aí, quem sabe, numa próxima temporada, ou então fazer o dever de casa bonitinho, se organizar minimamente, assim, nem minimamente que seja, para assim voltar forte, voltar a ser o Botafogo que a gente tanto espera, assim, com o Botafogo com um passado glorioso no futebol brasileiro. Bom, galera, agora nós vamos entrar aqui no assunto Palmeiras. Nós já estamos terminando esse episódio aqui, mas vamos passar brevemente pelo assunto Palmeiras, senão esse episódio aqui vai ficar um pouco grandinho. Bom, Pablo, Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes. E aí, já era esperado o Palmeiras perder? Pô, nem um pouco, né? Nem um pouco, né? Devido ao futebol do Palmeiras, a gente pensava que seria um jogo truncado e tal, sei lá, poderia ter pra prorrogação, pênalti, mas perder, assim, o elenco que o Palmeiras tem, é até difícil ter palavras, assim, pra falar alguma coisa, cara, porque é um futebol muito pobre, né, que apresentou, assim, e 1-0 foi pouco, né? Exatamente, 1-0 foi pouco, porque o Tigres teve muita chance, assim, principalmente no primeiro tempo. Se não fosse o Everton ali nos minutos iniciais, tava no mínimo uns 2-0 já no primeiro tempo, e aquele gol de pênalti infantil, assim, do Luan, era para ser no mínimo jogo uns 3-0 no Tigres fácil. O Tigres foi muito superior, muito melhor do que o Palmeiras no jogo, soube marcar ali, a Palmeiras soube se defender direitinho. O Palmeiras chutava, mas parecia que chutava a esmo. O Palmeiras estava chutando de qualquer jeito. Pra ter uma ideia, o Palmeiras teve 7 chutes a gol, 1 chute certo, 49% de posse de bola, 409 passes e 78% de precisão nos passes. Foi um jogo até que bastante parelho, se você parar pra pensar, porque tipo, o Tigres teve 8 chutes, 4 chutes certos, 51% de posse de bola, 413 passes e 79% de precisão nos passes. Só que isso daí são as estatísticas. Em campo é uma coisa completamente diferente. Exatamente. Eu acho que esse fator do Palmeiras ter perdido também, o Palmeiras ter perdido o jogo, o fator principal, de certa forma, é um reflexo disso, foi a final da Libertadores, com aquela final pobre que nós vimos lá entre Santos e Palmeiras. O excesso assim, de marcação, de medo que os times tiveram em querer se defender. E uma hora isso ia bater, uma hora ia acontecer alguma coisa em algum jogo importante e o Palmeiras ia acabar sendo eliminado e ia acabar perdendo. E os torcedores não contavam que seria na semifinal do Mundial, porque o Palmeiras não é de agora que tá jogando futebol. Mas sabe qual foi desse oba-oba? Foi o seguinte, o Jorge Jesus saiu do futebol brasileiro. Aí ficou aquela lacuna de
o Jorge Jesus saiu, o Flamengo não conseguiu se manter, não sei o quê. Eles pegaram o Abel Ferreira. Tipo assim, não tô desmerecendo o trabalho do cara e nada tipo, não, mas o que o Abel Ferreira fez aqui, ele não fez nada, cara. Ele não fez nada demais. Assim, eu chuto a dizer que se é o Cebola, né, o nome dele? Isso, Andrei Lopes. Se o Cebola tivesse ali, cara, talvez ele conseguisse. Talvez ele conseguisse o que o Abel Braga Ferreira conseguiu. Porque é o mesmo estilo de jogo. Abel Braga não, Abel Ferreira. Abel Ferreira, desculpa. É o mesmo estilo de jogo, cara. Só muda alguma coisa ali, outra lá, análise do técnico e tal. Mas é o mesmo estilo de jogo, mano. É o mesmo estilo de jogo. Aí a imprensa, como sempre, quer ficar batendo aquele martelo. O Palmeiras está nas 3 frentes do campeonato do futebol brasileiro. O Palmeiras, com Abel Ferreira, é um bom aproveitamento, tem não sei quantas vitórias. Tu pega a sequência de vitórias do Palmeiras, ela só, sem querer desmerecer os times, os confrontos e a atual situação dos times, confronto que foi vencido do jeito que a gente falou que foi vencido. Jogo por 1-0, truncado por uma bola. O Palmeiras esperando o time para poder atacar em velocidade. Era um repertório bem pobre. Chegou na final da Libertadores desse jeito. Venceu os 3-0 do River? Venceu os 3-0 do River. Mas era para ter sido eliminado ali, cara, se não fosse a arbitragem naquele jogo ali do São Paulo, cara. Jogo de volta, né? A imprensa criou uma coisa, uma mística em volta desse Palmeiras que nunca existiu, cara. Que nunca existiu. O futebol que o Palmeiras vem apresentando é um futebol muito pobre. A galera querendo comparar o Abel Ferreira com o Jorge Jesus. Não dá pra comparar. Não tem como comparar, cara. O que o Jorge Jesus fez ano passado é absurdo, cara. Talvez o Jorge Jesus fez ano passado no futebol brasileiro não vai se repetir há muitos anos, tá ligado? Talvez nem se repita. Cara, não, eu ouso dizer que mesmo ele voltando, é capaz dele não repetir isso. Sim, cara, o cara tem 4 derrotas só, cara. E só tem 4 derrotas. Muita coisa. É muito absurdo. O tanto de gol que aquele time fez, o tanto de domínio que aquele time fez, que aquele time tinha sobre os adversários. É isso que as pessoas não entendem, cara. Quando a gente fala do futebol jogado pra frente, não é pra ter um futebol de saidinha de bola igual o Alisson entregou 2 gols aí pro Manchester City, ou então igual o São Paulo do Diniz entregava todo jogo. Cara, é um time pra ser dominante, pros adversários terem medo, pros adversários não saberem o que fazer. E o Flamengo do Jorge Jesus era amplamente dominante em campo. Sim, exatamente, cara. Tipo, você entrava, você viu o jogo sabendo, cara, não tem como o Flamengo ganhar esse jogo. É isso, cara. Mas a imprensa gosta de ter aquele clique. A imprensa paulista é uma das imprensas mais maldosas que tem. Mano, e fica botando isso na cabeça de torcedor. Aí o torcedor pega isso pra si, tá ligado? Fica batendo no peito desses negócios. Aí vai ver o jogo do Palmeiras. É isso aí. É isso aí. Se você falasse pra mim que o Palmeiras ganhasse esse jogo, eu falei, pô, beleza, mas como é que deu? 1-0, né? 2-1. Jogo truncado, né? Pra ataque. Agora 3-4-0 não. Assim, perdeu. E o Tigres, assim, não é um adversário que tem um elenco melhor do que o do Palmeiras, mas foi um adversário muito mais organizado que pensou em futebol muito melhor do que o Palmeiras. Então, exatamente, muito mais organizado, sabendo o que queria dentro de campo, e assim, na minha concepção, eu vi o jogo todo. O Tigres mereceu, porque pelo que o Palmeiras jogou, o Palmeiras só foi melhor do segundo tempo pro final do jogo, que eu até acho que o Abel Ferreira tinha que ter começado. Vamos supor que o Palmeiras passe, sei lá, vencendo de 1-0 nos pênaltis. Vamos botar nos pênaltis, nem 1-0 nos pênaltis. O Palmeiras passou nos pênaltis. Ele ia pegar o Bayern, do jeito que se ele fosse do jeito que jogou contra o Tigre, mano, ele ia tomar mais do que o Santos tomou do Barcelona, amigo. Com certeza. Não, e o Palmeiras no jogo contra o Tigre, ele deixou muito espaço. Ele deixou espaço assim pelas laterais, que até o Quinones lá, o meio esquerda do colombiano do Tigre, estava se criando lá no lado esquerdo, entendeu? O Marcos Rocha parecia uma avenida. Daquele lado ali, o Bayern que adora jogar pelas laterais ali, enfiando bola pro Lewandowski, eu acho que ia ser no mínimo em 6-7-0. Até entrando nesse assunto aqui pra gente poder terminar. Cara, o Alphonso Davies ia ser tipo o Fagner contra o Hazard na Copa do Mundo. O Alphonso Davies ia acabar com o Marcos Rocha, cara, tá ligado? Exatamente, é por aí, nesse nível aí, que aí você vê a diferença, a disparidade de nível, cara. O cara não é o Messi, cara. O maluco não é o Messi, tá ligado?
Pra tu ver o nível de qualidade do Davis. Pra mim, um dos melhores assim, laterais esquerdos do mundo, atualmente. Até entrando nesse mérito aí, se o Palmeiras passa, será que não foi até melhor o Palmeiras ter perdido na semifinal? Ficou ali 1-0 mesmo, perdeu pro Tigres? Perdeu, mas não é um time assim, não é um Al-Ahly da vida e tal, esses times árabes aí que ficam. Não foi até melhor o Palmeiras ter perdido pro Tigres do que chegar na final e tomar uma sonora goleada do Bayern? Ah, não. Não foi. Não foi porque perder pro Tigres é muito vergonhoso. É vergonhoso, né? É muito vergonhoso. Porque se você perde pro Bayern, você tem desculpa, perdeu pro melhor time do mundo. O Bayern é insuperável. Não é nem questão de desculpa, é o esperado. É lógico que vai ter zoação dos rivais e tal, mas não tinha que fazer, tá ligado? Por isso que o que o Flamengo fez com o Liverpool, mano, foi uma coisa absurda. Cara, o Liverpool é uma seleção, uma multisseleção, tá ligado? Não, eu até acho que o Flamengo não jogou o que estava acostumado a jogar. Porque se o Flamengo joga o que estava acostumado a jogar, principalmente no Campeonato Brasileiro, que ele, assim, jogou demais, o Jorge Jesus jogando demais com aquele Flamengo, eu acho que o Flamengo ganhava do... O Flamengo já foi pra lá muito desgastado e tal. Mas eu acho que se o Flamengo jogasse o que estava jogando no Campeonato Brasileiro, aquele Flamengo, assim, do ápice, ele ganhava do Liverpool. É igual a galera falar que essa eliminação do São Paulo na Sul-Americana foi boa pro time focar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Não ganhou nenhum dos dois. Não vai ganhar nenhum dos dois. Foi bom. Foi bom ter sido eliminado foi Lanús, né? Foi Lanús. Foi Lanús. Foi ótimo ter sido eliminado pro Lanús. Não é bom ter sido eliminado de competição nenhuma, não vejo sentido nisso. A questão é a seguinte: se você foi eliminado na competição, por exemplo, de 2-1 ou de 3-2, que o seu time brigou, lutou, mas no final não deu, mano, tipo, a gente reconhece, não deu, realmente não deu. Agora, você ser eliminado de um jeito ridículo e o time jogou bosta nenhuma, aí não tem como, cara. Não tem como. Qualquer eliminação é ruim. Aí não dá, amigo. Não tem como você falar, não. Pra mim parecia que o Palmeiras estava faltando aquela cana, aquele plus a mais, aquela coisa a mais. Mas isso já falta no Palmeiras desde o Vanderlei Luxemburgo, cara. Desde o Vanderlei Luxemburgo. Não, do Cuca não, mas desde o Filipão. Então assim, eu concordo com você, eu acho que foi mais vexatório porque o Palmeiras indo para uma provável final com o Bahia já é esperado do Bahia até ganhar e golear, né? Porque assim, o Bahia é uma seleção nacional praticamente. Então eu acho que foi assim, não era esperado o Palmeiras perder na semifinal não, mas pelo futebol que vinha jogando, eu acho que até foi melhor, porque o Palmeiras ia tomar assim, acho que uns 6-8-0, porque estava deixando muito espaço contra o Tigres, que não chega nem aos pés do dedo mindinho do Bahia. O Bahia jogando, falando isso. Galera, o Bahia se classificou ganhou de 2-0 contra o Al-Ahly lá do Egito e vai fazer a final contra o Tigres. E é isso, então. Falamos aqui do Palmeiras, que o Palmeiras assim, decepcionou completamente. Agora o Palmeiras vai disputar o 3º lugar, mas frustrado, completamente frustrado. E voltar... Tem informações falando que o Palmeiras não vai nem com o time titular, então é capaz de até perder esse jogo, se bobear. Capaz de até perder, e o Palmeiras com certeza vai focar, assim, a voltar suas atenções todas para final da Copa do Brasil. Bom, galera, é isso. Nós terminamos aqui esse episódio. O episódio deu um episódio bem longo, mas tivemos que falar aqui, o momento pedia, falar aqui do Botafogo, diversos fatores assim que acarretaram no rebaixamento do Botafogo. E agora eu abro esse espaço aqui, eu deixo esse espaço aqui para nós falarmos nas nossas redes sociais, para haver aquela troca que todo episódio eu falo entre nós, os apresentadores do 433 Footcast, e vocês, os nossos ouvintes. Fala aí, Pablo, por favor, suas redes sociais para os nossos ouvintes. Minha rede social é @PabloFaria com 2 i's em tudo. É isso aí, galera. O Pablo é sempre preciso e objetivo. Não tem como errar nas redes sociais dele. E sempre lembrando que nós vamos deixar aqui as redes sociais na descrição do episódio. A minha rede social você pode me achar lá no Facebook, só digitar lá Pedro Duarte que você me acha. E no Instagram, digita lá @PEDuarte92, tudo minúsculo, você vai me achar lá. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau, tchau.